Olá, meu nome é André Luiz Silva Mendes, sou membro do PET Engenharia Agrícola e hoje eu vou estar apresentando para vocês sobre criatividade e inovação, de onde vêm as boas ideias, né? E para essa apresentação, né, eu dividi ela em alguns tópicos, sendo o primeiro deles, eu vou tratar um pouco sobre a criatividade e a inovação, né, a diferença entre elas. Depois eu vou trazer um pouco sobre como ser criativo, né, o modelo dos 4 estágios, falar sobre o brainstorm também. E vou falar também como acontece a inovação, né, da onde vem isso. E os desafios, né, de ser criativo, né, de ser inovador, assim. E vou estar concluindo a apresentação. Então, a criatividade e a inovação, apesar de terem significados parecidos, né, elas se confundem aí com no entendimento, mas a criatividade ela é bem diferente da inovação. Né? A criatividade nada mais é do que a capacidade de criar, de produzir e inventar coisas novas. E isso todos nós somos capazes, né? De ter novas ideias e de, de produzir algo novo, né? Mas é, a criatividade ela para aí, ela é apenas a ideia de, né, a capacidade de criar algo novo, ela é apenas isso. Agora, a inovação, né, já começa a ser o conceito, né, de você criar essa ideia, né, de você desenvolver essa ideia, produzir essa ideia. Né, ou seja, a execução dessa ideia de forma, vamos falar assim, né, entre aspas, revolucionar o mundo. Ou seja, você executar essa ideia de forma que ela vai gerar algum tipo de valor para alguma pessoa ou para as pessoas, né? Então, juntando as duas, a criatividade é você ter a ideia e a inovação é você desenvolver essa ideia de forma a trazer valor para alguém. Mas aí já entra um problema, né? Como ser criativo? Muitas pessoas perguntam, né? Mas como ser criativo? Eu não sou criativo. E todo mundo quer descobrir, né? Como ser mais criativo, ter mais ideias e tal. Mas a gente vive num contexto, né? Onde tudo precisa que a gente tenha ideias novas, ideias inovadoras, né? Revolucionárias. Mas não é assim que realmente funciona, né? A gente não é fácil assim também ser criativo e ter essas novas ideias. Mas existem maneiras, né, formas que ajudam, né, a gente a ter esse pensamento mais criativo, né, essa mente mais criativa, né. E, por exemplo, né, eu trouxe como exemplo esse escritor, né, Steven Jones, onde ele diz que todo mundo tem a capacidade de ser criativo, que não é uma coisa que a pessoa nasce, né? Tem gente que fala, nossa, já nasceu criativa, já nasceu cheia das ideias, já nasceu, né, com a imaginação às alturas aí, mas não é bem assim, que a criatividade é uma coisa que todo mundo tem e que ela é desenvolvida. E assim como ele fala também, as ideias não surgem do nada, igual a gente vê em muitos, né, desenhos, filmes, séries, que surgiu a lâmpadazinha na cabeça do personagem e olha, teve a ideia brilhante. E ele diz que na maioria dos casos é o oposto do que acontece. E ele diz também que a criatividade exige um certo tempo, então não é uma coisa é, né, momentânea, assim, de instantânea, né? Tipo, agora eu tive uma ideia. Não, geralmente essa criatividade é desenvolvida. Demora dias, né, semanas para você desenvolver essa criatividade, essa ideia, assim, né? Aí eu separei essas duas frases desse livro dele, né, Where Good Ideas Come From, né, de onde vêm as grandes ideias. E uma delas é muito raro encontrar casos em que alguém, por conta própria, trabalhando sozinho, em um momento de súbita clareza, tem uma grande inspiração que muda o mundo. Como eu falei anteriormente, né, que ele mesmo disse que é muito difícil ter esses casos, de que de repente a pessoa tem uma ideia que vai gerar esse grande valor para as pessoas, né? E outra frase que ele diz é: ideias criativas são construídas a partir de uma coleção de ideias menores já existente, literal e metaforicamente falando. Então é aquilo também que eu falei, que
as ideias elas são construídas, elas não vêm do nada e já está finalizada, né? Já está completa. Não, você tem várias ideias e dessas ideias você tira a melhor delas, melhor que tem em cada ideia, juntam elas e é assim que vai formando uma ideia que é palpável, né? Que você acha que poderá gerar algum valor, né? Algo de valor assim para as pessoas, né? Tá, até aí tudo bem, mas ainda não falei como ser criativo, né? Então, dentre os modelos, né, tem vários modelos, mas um bastante interessante é o modelo dos quatro estágios, né? Que apesar de parecer que você vai seguir um fluxo, né, padrão, assim, você pode alterar a ordem deles, dos estágios que eu vou dizer, mas você pode alterar da forma que for mais confortável, né? For melhor para a sua realidade, sua situação. Mas, primeiramente, né, tem a preparação, que basicamente é você fazer pesquisas, né, observações, buscar novos conhecimentos, né, é, acerca daquilo que você quer tratar, né, quer ter ideias, né, sobre o que você precisa, né. Como, por exemplo, quando você vai escrever um texto, né, vai escrever um artigo, o que for, você sempre faz uma pesquisa antes sobre o conteúdo para clarear, né, para clarear as ideias, para você começar a escrever e desenvolver seu texto, né, para você ter referências. E sempre, né, para aprender mais sobre o conteúdo, para ter essas referências, para que o texto saia com qualidade. É, outro estágio, né, o próximo passo, seria a incubação, que acontece, né, depois de ter esse excesso de informação, né, de ter buscado essas referências anteriormente, no passo passado, que era a preparação, e toda essa informação que você consegue, né, que você adquire, que você lê, vai ficar, de certa forma, armazenada, né, no nosso subconsciente, na nossa cabeça. E que a gente não consegue acessar ela assim quando a gente quer necessariamente. Então é preciso deixar ela incubada, né? Por isso que chama incubação. Depois que você pesquisou e tal, você deixa ela lá na sua cabeça que daqui um tempo ela vai voltar e vai ser útil em algumas ideias. E o próximo passo, né? O próximo estágio seria a iluminação, né? Que é depois que você tem essa carga de informações, né, que você deixa guardado e tal, vai ter algum certo momento que vão surgir ideias. E o que você tem que fazer, né? Por exemplo, quando você está no banho, às vezes vem a ideia de algum problema que eu estava tendo. Só que o que muita gente acaba cometendo de erro é muitas vezes não guardar essas ideias, né? Nem que seja anotar em algum papel, anotar no celular, mandar mensagem para alguém para lembrar. E esses são os momentos de iluminação, né? O passo da iluminação, que é quando essas ideias começam a ser desenvolvidas na sua cabeça e você começa a criá-las, né? Então é importante sempre estar anotando, sempre estar guardando essas ideias que elas vão ser úteis depois, no próximo passo, né? Que no caso é a validação das ideias. Que seria isso? Seria você juntar basicamente todas essas ideias que você teve, que você chegou a anotar, né? Que teve nesse passo de iluminação, juntar elas e ver quais que são realmente válidas, quais são possíveis, ver se uma junta com a outra para ver se dá para ter uma ideia melhor, mais fácil de elaborar, mais fácil de ser concluída, né, de ser realizada. E basicamente esse é o modelo dos quatro estágios. Outro modelo que eu acho bastante interessante, né, é o brainstorm, né, que nada mais é do que você separar um momento, separar um tempo ali para você deixar seus pensamentos livres, né, para você ter esse momento para focar nessas ideias, né, pensar nas ideias. Porque aí ali, geralmente nesse momento que você deixa livre e tal, costuma surgir mais. É mais propício, né, a aparecer as ideias. Então você separa esse momento, aí quando vier você já anota, já vai anotando tudo que veio, né, pra depois você juntar. Nem que por mais bobo que seja a ideia, você anota e tal, pra ter guardado, que às vezes você consegue adaptar ela depois.
E fazendo isso, né, separando um momento livre assim para ter essas ideias, esses pensamentos, ele acaba sendo um método, né, que evita os momentos de bloqueio criativo, né, que muita gente tem, que às vezes senta para ter uma ideia, para desenvolver alguma coisa, não consegue pensar em nada, né, e que até acaba atrapalhando na sua produtividade, né, no seu trabalho, no que for que a pessoa estiver fazendo no momento ali, que ela precisa ter uma ideia. E isso acaba sendo bastante chato, né, no momento. Então, praticar esse brainstorm é até saudável, né? Ajuda a evitar esses momentos de bloqueio criativo, né? Constantemente. Então, agora que eu já falei, né, sobre a criatividade, né? Como ser criativo, o que é a criatividade, alguns modelos para tentar desenvolver essa criatividade, né? Agora vamos falar um pouco sobre a inovação, né? Como acontece a inovação, né? Primeiramente eu vou voltar lá atrás, né, lá em 1672, né, onde Ferdinand Verbest construiu o primeiro veículo que não dependia de animais, né, para se locomover, né, que era movido a vapor, só que ele era um brinquedo. E então não era útil para transportar pessoas, né, ou objetos, assim, ou cargas, né? Então, em 1769, né, foi feito realmente o primeiro automóvel movido a vapor, que aí era capaz de transportar pessoas e algumas cargas também. E mais tarde um pouco, né, Carl Benz, né, Carl Benz, em 1885, né, criou o primeiro motor, um automóvel, né, com um motor de 4 tempos. E nesse intervalo aí, nessas 3 épocas que eu acabei de citar aí, né, a gente vê diversas inovações sendo feitas. Que foi desde o carrinho de brinquedo, né, até o automóvel final movido a vapor. Então, chegando a protótipos até o automóvel final, o produto final que a gente conhece. E por fim, né, depois vem o Henry Ford, né, que a gente conhece bastante aí, né, bastante famoso, que criou o modelo de linha de produção, né, método de produção em massa, né, de carros. E foi mais uma inovação aí que teve nessa área, né? Então, gente, a inovação nada mais é que a evolução não é apenas você criar algo do zero, né? Como vocês podem ver aí, foi a evolução do carro ali é uma inovação também, onde ele saiu de um brinquedo, passou para um modelo de 4 tempos, até um modelo final, né, do Henry Ford ali. Então, essas coisas pequenas são consideradas inovações também, não é apenas você criar uma coisa totalmente revolucionária, né? Por exemplo, a criação do automóvel. Por exemplo, até o cinto de segurança, por exemplo, que antes não havia, né, nos carros, que agora tem, era uma inovação, é considerado uma inovação, porque eles geram valor para as pessoas. Só do fato de gerar algum tipo de valor, ele já pode ser considerado uma inovação. Por exemplo, antigamente não tinha o cinto de segurança, quando passou a ter, os automóveis, né, promoviam maior segurança para quem o utilizava, então isso gera valor. Então, né, como eu falei, a inovação não é uma invenção totalmente do zero, né, não é algo que você cria do zero e vai revolucionar o mundo, não isso necessariamente. A inovação está presente em coisas simples, em simples atitudes, né? Como a criação de algum produto novo, um oferecimento de um serviço diferenciado, né? Algum trabalho, nova forma de trabalho, criação de novos valores, novos usos de ferramentas, né? Então, são coisas simples, né, que você pode ser considerado inovação, desde que gere valor para alguém. Mas todo esse mundo, né, de criatividade, inovação, né, tudo isso, né, tem seus desafios também, né, e o principal desafio de tudo isso aí, né, de ser mais criativo, né, de ser inovador, vamos dizer assim, o principal deles é o medo de fracassar, né, que é o maior destruidor da criatividade e da inovação.
E ele se manifesta, né, de várias formas, né? Ele se manifesta através das crenças, da insegurança, de influência, né, das outras pessoas, da situação econômica, né? Então, da insegurança, né? Às vezes você teve a ideia, quer, mas você tá meio com medo, né? De seguir com ela pra frente, você não sabe que isso vai dar certo, então você acaba desistindo. Né, as influências, né? Às vezes você teve uma ideia, mas alguém chegou pra você e deu falou que a ideia era ruim, que não ia dar certo, aí você já desiste logo de cara. Situação econômica, né? Às vezes você precisa desenvolver aquela ideia, você tem alguma coisa, você precisa de algum tem um custo inicial, né? Às vezes naquele momento você não tem as condições para estar desenvolvendo aquilo, aí você já desiste, ou então você não tenta adaptar a ideia para a sua realidade, né? Sua realidade naquele momento, né? As próprias crenças também, né? Às vezes você tem uma ideia, mas vai contra o que você acredita, os seus princípios né, naquele momento, né? Então você já descarta também. Mas esse medo, né, essa insegurança, né, com as ideias e tal, é um problema, né? É fatal para manutenção, né, para o desenvolvimento da sua criatividade, né? Porque você acaba se limitando, né, com essas ideias e por não desenvolver acaba que você se frustra e vai só desencadeando essa, esses problemas em relação ao desenvolvimento da criatividade, né? Mas então uma dica, né, para a gente tentar combater, né, esse medo, né, para diminuir isso, é testar antes de investir em qualquer coisa, né, de investir na sua ideia, de tentar produzir ela, de tentar construir ela, né. E um método que eu trouxe, né, foi esse Groove Hacking, que consiste em um método, né, de 5 etapas, que são bem definidas, né? Sendo a primeira o brainstorming, né, que, como eu falei, é você separar aquele momento só para deixar as ideias fluírem, anotar as ideias, desenhar as ideias, tudo que vier você anota em algum lugar. E depois né, pegar essas ideias e estabelecer quais são prioridades, quais são possíveis de realizar, quais não são, quais você já vai descartar e estabelecer essas prioridades em relação a essas ideias que você teve. Depois é a condução né, e documentação dos experimentos, que é o que você pegar essa ideia e tentar executá-la de uma forma simples para ver como que vai se portar, o que vai ser preciso, né, fazer esse estudo para desenvolver a sua ideia. Né? E depois é a implementação dos testes. Depois que você já estudou, já começou a desenvolver, você vê se a sua ideia vai realmente funcionar. E depois disso é análise de dados e aprendizado. É o que você vê através dos testes, o que aconteceu, como que sua ideia se foi, né? Se teve resultados bons, se teve resultados ruins. Se teve resultados ruins, ver o que poderia mudar para melhorar ela, né? Para fazer ela ser viável. E falhar faz parte do processo. Enquanto às vezes a falha faz a ideia, né, o projeto ficar melhor ainda, porque ali você já vê o erro, já melhora e às vezes fica melhor do que você tinha pensado inicialmente. Então, às vezes nem sempre falhar é um sinal ruim. Então, sempre que falhar, corrija, olhe o que pode melhorar e faça de novo. E então, para concluir, né, a apresentação, né, a criatividade e a inovação, apesar de terem significados parecidos, são diferentes. A criatividade é a ideia e a inovação é a execução da ideia, mas de forma a gerar valor para alguém. E tanto a criatividade quanto a inovação, todo mundo consegue fazer, é possível a todo mundo. Basta né, você desenvolver esse lado seu, tanto da criatividade, tanto da inovação, né? Mas para isso, né, principalmente para criatividade, né, é você ter a mente aberta, né, porque para suas ideias, você deixar fluir, você parar um momento para isso e lembrar que o medo faz parte, mas que não pode deixar que o medo tome conta
porque senão você vai deixar suas ideias de lado e não vai tentar realizar nenhuma. E a inovação é um ciclo, não é uma coisa que não necessariamente vai vir do zero. Às vezes é uma coisa que já está acontecendo, que você melhora uma coisa ali, muda o jeito, né, de se trabalhar de um determinado trabalho, né? Essas pequenas coisas podem ser inovadoras em alguns casos. Então é sempre lembrar disso. E para concluir o trabalho, né, os agradecimentos ao PET, à UFLA, ao Departamento de Engenharia. E como slogan do PET, né, contribuindo com conhecimento, com conhecimento. E obrigado a todos.